Imagine uma jovem bilionária do Vale do Silício, de voz grave, olhar firme, gola alta preta e uma promessa quase milagrosa. Ela dizia que iria revolucionar a medicina. Dizia que com apenas algumas gotas de sangue seria possível fazer centenas de exames. Mais rápido, mais barato, menos doloroso e mais acessível para todo mundo. Parecia o futuro. Investidores poderosos acreditaram nela. Políticos acreditaram nela. Jornais a exaltaram. Executivos veteranos sentaram ao redor dela. E por um tempo, o mundo inteiro quis acreditar. Mas havia um problema. A tecnologia não funcionava como ela dizia. E por trás da imagem de gênio visionária havia algo muito mais sombrio. Meias verdades, manipulação, medo, sigilo extremo e uma empresa construída em cima de uma narrativa tão perfeita que quase ninguém ousou questioná-la. Essa é a história de Elizabeth Holmes, a mulher que prometeu reinventar os exames de sangue e acabou no centro de uma das maiores fraudes corporativas do século. Elizabeth Holmes nasceu em Washington, D.C., em 1984. Desde cedo, cultivou uma imagem de ambição fora do comum. Ela queria ser grande, não apenas bem-sucedida, mas histórica, uma daquelas figuras que mudam o mundo. Ainda jovem, entrou em Stanford, uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. E foi ali que começou a construir a identidade que depois a tornaria famosa. A da jovem brilhante, obsessiva, determinada, quase mítica. No Vale do Silício, esse tipo de personagem sempre teve muito poder. A região vive de histórias. Histórias sobre gênios rebeldes, sobre fundadores visionários, sobre pessoas que abandonam a universidade e depois voltam como lendas. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. A mensagem era clara. Se você parecer ousado o bastante, as pessoas podem confundir isso com genialidade. E Elizabeth Holmes entendeu isso cedo demais. Com apenas 19 anos, ela abandonou Stanford e fundou sua própria empresa. O nome era Theranos, uma mistura de therapy com diagnoses. O objetivo, pelo menos no papel, era extraordinário: criar uma tecnologia capaz de realizar uma enorme quantidade de exames usando apenas uma pequena amostra de sangue tirada do dedo. Sem agulhas grandes, sem tubos enormes, sem demora, sem laboratórios tradicionais. Era uma ideia sedutora, simples de explicar, fácil de vender e emocionalmente poderosa. Porque não se tratava só de tecnologia. Se tratava de dor, de medo e da promessa de detectar doenças cedo e salvar vidas. E quando uma história toca saúde, ela ganha uma força quase sagrada. Mas existe uma diferença brutal entre ter uma boa ideia e ter uma tecnologia real. E foi nessa distância que a fraude começou a crescer. No começo, Theranos era apenas mais uma startup tentando chamar atenção. Mas Elizabeth Holmes não queria crescer devagar. Ela queria impacto imediato. Então ela começou a vender não só uma empresa, mas uma visão de futuro. Ela falava com convicção. Falava como se estivesse em uma missão, como se estivesse sacrificando a própria juventude em nome de algo maior. Como se o mundo antigo da medicina fosse cruel, lento e ultrapassado, e ela fosse a pessoa destinada a substituí-lo. Essa imagem encantou investidores. E não eram investidores pequenos. Estamos falando de nomes gigantescos, pessoas com fortunas, influência política e acesso às maiores rodas de poder dos Estados Unidos. A empresa chegou a ser avaliada em cerca de 9 bilhões de dólares. E Elizabeth Holmes virou símbolo de sucesso feminino no setor de tecnologia. Foi capa de revista, virou palestrante desejada e foi chamada de a próxima Steve Jobs. E ela sabia exatamente como alimentar essa comparação.
A gola alta preta não parecia coincidência. A linguagem minimalista também não. Nem o tom de quem sempre parecia estar a poucos passos de mudar o mundo. Mas havia outro detalhe importante. O conselho da empresa era cheio de nomes extremamente famosos e pouquíssimos especialistas profundos em análises laboratoriais ou biotecnologia aplicada. Havia ex-secretários de Estado, militares de altíssimo escalão e figuras políticas respeitadíssimas. Nomes impressionantes, currículos gigantescos. Mas prestígio não substitui validação científica. E talvez esse tenha sido um dos pontos mais assustadores dessa história. Theranos não cresceu porque provou tecnicamente que funcionava. Ela cresceu porque parecia importante demais para falhar. No Vale do Silício, isso acontece com frequência. A narrativa vem primeiro. A prova vem depois. Só que na Theranos, a prova quase nunca chegava. A proposta da Theranos era tão sedutora que muita gente não queria fazer perguntas difíceis. Pense nisso. Se uma empresa realmente conseguisse fazer centenas de testes com algumas gotas de sangue, isso mudaria hospitais, laboratórios, seguros de saúde, clínicas, farmácias. Mudaria a medicina inteira. Então a simples possibilidade já era suficiente para gerar deslumbramento. E Elizabeth Holmes usava isso com maestria. Ela falava sobre democratizar a saúde, sobre tornar exames acessíveis, sobre evitar sofrimento, sobre detectar doenças antes que fosse tarde. Era quase impossível criticar a proposta sem parecer cínico. Esse é um ponto central dessa história. As maiores fraudes nem sempre se apresentam como algo ganancioso. Às vezes elas vestem a roupa da salvação, da inovação, da missão nobre. E isso torna tudo mais perigoso. Porque quando alguém vende luxo, você suspeita de vaidade. Mas quando alguém vende cura, prevenção e esperança, você quer acreditar. Foi exatamente isso que aconteceu. Theranos começou a anunciar resultados grandiosos, parcerias estratégicas, tecnologia própria revolucionária e confiança crescente do mercado. A empresa chegou a fechar parceria com redes de farmácia para disponibilizar os exames ao público. Parecia que a revolução já tinha começado. Só que por trás das apresentações, das entrevistas e dos eventos, os bastidores contavam outra história. Uma história de resultados inconsistentes, máquinas problemáticas, testes feitos em equipamentos tradicionais de outras empresas, funcionários pressionados e áreas isoladas umas das outras para que ninguém tivesse visão completa do caos. A cultura interna era marcada por segredo extremo. Não era só discrição empresarial, era paranoia. Funcionários eram separados por departamentos estanques. Pouca gente podia ver o quadro completo. Questionamentos eram mal recebidos. E o medo fazia parte do ambiente. Quando uma empresa confia na própria tecnologia, ela testa, corrige, publica, valida e melhora. Quando uma empresa tem medo da verdade, ela compartimenta. Muitos ex-funcionários descreveram a Theranos como um lugar de tensão constante. As equipes não se comunicavam livremente. O acesso à informação era restrito e a liderança parecia mais preocupada em controlar o que cada pessoa sabia do que em resolver os problemas reais da tecnologia. Isso não é um detalhe pequeno. Empresas inovadoras costumam ter segredos, claro, mas a Theranos elevou isso a um nível quase obsessivo. O sigilo servia a uma função: impedir que a realidade completa aparecesse. Se um engenheiro soubesse só um pedaço, e um cientista soubesse outro, e um executivo visse apenas a apresentação bonita, ficava mais difícil para alguém perceber o tamanho do engano. Havia uma distância enorme entre o que era prometido externamente e o que realmente acontecia internamente.
E essa distância é o coração da fraude. Não era uma startup que exagerou um pouco. Não era um produto ainda imaturo sendo apresentado com entusiasmo. A acusação central era muito pior. A empresa teria enganado investidores e parceiros sobre o que sua tecnologia realmente era capaz de fazer. À medida que o mito crescia, a pressão para sustentar a mentira também aumentava. Porque quanto maior a expectativa, mais impossível ficava admitir que a promessa não estava pronta. E esse é o ciclo clássico de muitas fraudes corporativas. Primeiro, você exagera para ganhar tempo. Depois exagera mais para proteger a primeira mentira. E quando percebe, já não está mais defendendo um sonho. Está defendendo um castelo inteiro feito de ilusão. Existe algo muito importante nessa história, que vai além de balanços, máquinas e investidores. A performance. Elizabeth Holmes não vendia só tecnologia. Ela vendia presença. A voz grave, o olhar controlado, o jeito contido de falar, a estética calculada. Tudo isso ajudava a criar uma sensação de autoridade. Ela parecia alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Quantas vezes o mundo confunde confiança com competência? No caso de Holmes, essa confusão teve um poder gigantesco. Ela era jovem, bonita, articulada e transmitia certeza absoluta. Num ecossistema obcecado por fundadores lendários, isso tinha um valor enorme. Muita gente não enxergava só uma empreendedora. Enxergava um símbolo. A mulher que pisaria num território dominado por homens. A visionária que mudaria a medicina. A exceção histórica. E quando alguém vira símbolo, questionar essa pessoa passa a parecer quase uma heresia. Mas, no fim das contas, ciência não se curva a carisma. Resultados não melhoram com branding. E sangue não mente. Por um tempo, a máquina de reputação funcionou. Mas bastidores problemáticos sempre deixam rastros. Havia gente dentro da empresa percebendo que algo estava errado. Funcionários que viam inconsistências. Pessoas que questionavam os resultados. Profissionais inquietos com o abismo entre a promessa e a realidade. E em histórias assim, sempre chega o momento crucial, quando alguém decide falar. Esse é o instante em que uma fraude deixa de ser apenas um segredo interno e vira risco real. A grande virada pública começou quando reportagens investigativas passaram a examinar mais de perto as promessas da Theranos. Uma investigação do Wall Street Journal expôs sérias dúvidas sobre a capacidade real da tecnologia da empresa. Esse tipo de reportagem é devastador, porque rompe o feitiço. Até então, muita gente só tinha visto a versão que a própria empresa queria mostrar. Depois disso, começaram a surgir perguntas mais duras. A tecnologia funcionava mesmo? Quantos exames eram realmente feitos no equipamento próprio? Quantos eram rodados em máquinas tradicionais? Os dados apresentados ao mercado eram verdadeiros? Pacientes poderiam ter recebido resultados falhos. E de repente, a empresa que parecia imparável precisou começar a se explicar. Depois que as reportagens vieram a público, o efeito dominó começou. Órgãos reguladores passaram a olhar a empresa com mais rigor. Parceiros comerciais se afastaram. O prestígio virou desconfiança. A confiança virou crise. Relatórios, inspeções e investigações aprofundaram o que antes parecia apenas rumor. A narrativa da revolução médica começou a desmoronar diante de evidências de falhas graves de qualidade e de representação enganosa. E então veio aquilo que, para qualquer império de imagem, é letal: a perda de credibilidade.
No mundo dos negócios, especialmente em saúde, você pode sobreviver a atrasos. Pode sobreviver a produtos incompletos. Pode até sobreviver a uma estratégia ruim. Mas é muito difícil sobreviver quando o mercado conclui que você não disse a verdade. Theranos começou a encolher. Fechou operações. Demitiu funcionários. Recuou publicamente. A empresa que dizia transformar a medicina passou a lutar pela própria sobrevivência. Só que já era tarde demais. Em 2018, a SEC acusou a Theranos, Elizabeth Holmes e Sunny Balwani de um grande esquema de fraude contra investidores, afirmando que eles levantaram centenas de milhões de dólares com declarações falsas ou enganosas sobre a tecnologia, os negócios e o desempenho financeiro da empresa. Esse momento foi simbólico, porque já não se tratava mais de reputação abalada. Agora se tratava oficialmente de fraude. A queda estava completa. Mesmo depois do colapso empresarial, a história de Elizabeth Holmes não terminou. Veio o processo criminal. Vieram as acusações. Vieram os argumentos da defesa. Veio a tentativa de separar erro, ambição e dolo. E essa distinção era crucial, porque o Vale do Silício adora romantizar fracassos. Fail fast. Erre rápido. Tente o impossível. Finja até conseguir. Só que existe uma linha brutal. Você pode fracassar tentando construir algo real, mas não pode enganar investidores, parceiros e o público sobre capacidades que não existem. No julgamento, a questão central não era simplesmente se a Theranos falhou. Era se Elizabeth Holmes sabia que as promessas não correspondiam à realidade e ainda assim seguiu vendendo essa imagem. Em 2022, ela foi condenada por conspiração e por fraude eletrônica ligada ao esquema contra investidores. Depois, veio a sentença: 11 anos e 3 meses de prisão federal. É um desfecho impressionante, porque durante anos, Elizabeth Holmes foi tratada como ícone, como visionária, como referência. E então, diante da justiça, aquela personagem inspiradora foi reinterpretada de outra forma. Não como a mulher que construiu o futuro, mas como a mulher que vendeu uma mentira grande o bastante para seduzir gente poderosa. Talvez a pergunta mais perturbadora de toda a história seja esta: como uma fraude dessas alcança esse tamanho? A resposta não está só em Elizabeth Holmes. Está também no ambiente que a cercava. O Vale do Silício tem uma fraqueza antiga por narrativas grandiosas. Muita gente quer encontrar o próximo Steve Jobs, o próximo gênio excêntrico, o próximo nome capaz de explodir setores inteiros. Quando essa obsessão se mistura com ego, dinheiro e medo de ficar de fora, a crítica enfraquece. Ninguém quer ser o idiota que duvidou cedo demais. Ninguém quer perder a chance de entrar na próxima gigante da tecnologia. Ninguém quer parecer conservador quando o resto da sala está encantado. Esse fenômeno tem nome em muitos mercados: FOMO, o medo de ficar de fora. E a Theranos explorou isso com perfeição. A promessa era tão grande, o círculo de apoio parecia tão poderoso, a imagem pública era tão forte que muita gente preferiu confiar no espetáculo. Talvez porque a história fosse boa demais. Talvez porque o conselho da empresa transmitisse falsa segurança. Talvez porque saúde, tecnologia e heroísmo formassem uma combinação quase irresistível. Ou talvez porque, no fundo, o mundo adore ser seduzido por salvadores. Mas salvadores também podem mentir. Quando falamos de fraudes bilionárias, às vezes tudo vira número. Avaliação de mercado, captação, prejuízo, acusações. Mas no caso da Theranos, havia algo ainda mais delicado: saúde. Isso muda tudo.
Porque aqui não estamos falando só de um aplicativo ruim, nem de uma rede social superestimada, nem de uma promessa de negócio que não decolou. Estamos falando de testes laboratoriais, de pessoas que podiam tomar decisões com base em resultados, de médicos, de pacientes, de confiança em algo profundamente sensível. A medicina exige precisão, rigor, validação e responsabilidade. Não basta parecer inovadora. Não basta ter marketing brilhante. Não basta convencer gente importante. Se um resultado está errado, a consequência não é apenas financeira. Pode ser emocional, pode ser clínica, pode ser devastadora. E talvez seja isso que torna essa história tão fascinante e tão perturbadora ao mesmo tempo. Porque Theranos não vendeu apenas uma empresa. Vendeu confiança em um campo onde confiança deveria ser sagrada. A queda de Elizabeth Holmes virou símbolo, não só de fraude, mas de um tipo específico de fraude moderna. A fraude que nasce da idolatria à inovação. Hoje, toda startup quer parecer revolucionária. Toda empresa quer dizer que vai mudar tudo. Todo fundador quer transmitir a ideia de que está quebrando paradigmas. Mas inovação sem prova pode virar teatro. Visão sem transparência pode virar manipulação. E carisma sem limites pode virar perigo. O caso Theranos deixou várias lições. A primeira: narrativas sedutoras não substituem evidência. A segunda: conselhos cheios de nomes famosos não garantem integridade técnica. A terceira: jornalismo investigativo importa, e muito. Porque sem gente disposta a investigar o que todos preferem celebrar, histórias assim podem durar muito mais tempo. E a quarta, talvez a mais desconfortável de todas. O mundo corporativo premia confiança performática com facilidade assustadora. Às vezes, quem fala com mais certeza não é quem sabe mais. É apenas quem aprendeu a parecer incontestável. Elizabeth Holmes queria entrar para a história como a mulher que revolucionou os exames de sangue. Entrou, mas de outro jeito. Hoje, o nome dela não é lembrado como símbolo de cura, nem de inovação médica. É lembrado como aviso. Aviso sobre o poder de uma boa narrativa. Sobre os riscos da adoração cega a fundadores carismáticos. Sobre a facilidade com que dinheiro, prestígio e ambição podem se misturar até ninguém mais enxergar a verdade. A Theranos prometeu um futuro mais simples, mais rápido e mais humano. Mas por trás daquela promessa havia algo muito antigo: ganância, manipulação e mentira. E talvez o mais assustador seja isso. Não foi uma fraude bem-sucedida porque a mentira era perfeita. Foi uma fraude bem-sucedida porque o mundo queria acreditar nela. E quando a vontade de acreditar é maior do que a vontade de verificar, qualquer ilusão pode parecer revolução.